Estamos recebendo o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, vereador Diego Machado. O assunto é o terminal de cargas do aeroporto Lauro Carneiro de Loyola de Joinville, que está tendo um impasse aí entre o governo federal e os demais órgãos que envolvem essa situação aí de um aumento variando de 624 a mais de 3.000%. O que está inviabilizando essas operações do aeroporto de Joinville, um prejuízo para a indústria, para o desenvolvimento o progresso da região, a questão do transporte também, colocando mais caminhões da BR-101, enfim. O vereador esteve presente em Brasília e está aqui para contar detalhes desta situação toda. Bom dia, presidente. Bom dia César, bom dia Marquinhos, toda a grande audiência aí da Jovem Pan. Exatamente, né? O que você falou de uma forma resumida é um trabalho que a gente já vem fazendo desde outubro, quando houve essa mudança de entendimento por parte das concessionárias que administram os aeroportos lá de Viracopos, que é em Campinas, e também o de Guarulhos, em relação a isso. É um assunto um pouco complexo, ele é muito técnico, né? E muitas vezes a gente teve dificuldade, inclusive, de entender e até mesmo de explicar, porque se trata realmente de questões muito técnicas que envolvem uma série de tabelas de taxação que hoje estão disponíveis aí na legislação para que essas concessionárias possam aplicar. O que nós achamos injusto foi a maneira como foi classificado o terminal de cargas do aeroporto de Joinville. Até outubro do ano passado, Joinville estava enquadrado o terminal de cargas, e a gente tem que separar ao passageiros do terminal de cargas, que é o nosso porto seco, onde chegam as mercadorias, geralmente vindas aí da Ásia e da Europa, por parte das nossas empresas aqui, principalmente das nossas multinacionais. Até outubro era se aplicada uma tabela que considerava o terminal de cargas como zona primária. Quando é zona primária, é uma taxa. Quando é zona secundária, é outra taxa, é uma outra tabela. E aí, por uma questão de entendimento e de avaliação que foi feito não pelo governo federal, não foi pela ANAC, não foi pela Receita Federal, foi pelas concessionárias que hoje administram aqueles dois aeroportos. E por que esses dois aeroportos? Porque são os dois aeroportos que fazem a remoção das mercadorias para Joinville. E as informações que nós temos, os dados que nós temos, é que mostram que é realmente bem dividido. 50% das mercadorias vêm de Guarulhos, 50% vêm de Viracopos. E as duas concessionárias tiveram o mesmo entendimento, até porque fazem parte do mesmo grupo que administra os aeroportos. E aí nós tomamos conhecimento da situação, e o prejuízo, se não revertido de forma definitiva, pode chegar a 130 milhões de impostos não arrecadados na cidade de Joinville em 12 meses. Nós conseguimos uma vitória através do senador Esperidião Amin, que quando nós levamos todo esse imbróglio para ele entendeu, pedimos ajuda, porque se nós não tivermos uma liderança realmente em Brasília, tomando frente, marcando as reuniões, marcando as audiências, fazendo com que esse assunto seja de fato debatido, a gente teria muita dificuldade. Mesmo com a união que nós temos em Joinville, do Poder Executivo, Poder Legislativo e das entidades representativas, como é o caso da CIG, porque a CIG também participou de forma efetiva dessa discussão, nos ajudaram muito, né? E lideraram muitas reuniões, inclusive feitas dentro da CIG. Nós teríamos muita dificuldade se não tivéssemos alguém em Brasília. E aí o senador Amin abraçou a causa junto conosco. Na semana passada nós já tivemos uma vitória desse assunto, aonde a ANAC conseguiu junto, e aí foi uma ação da ANAC junto com as concessionárias, aonde a ANAC conseguiu que as concessionárias de Guarulhos e Viracopos suspendesse essa tabela de zona secundária por 60 dias, voltando a aplicar aquela tabela de taxação que nós tínhamos lá em outubro. Para Santa Catarina, Marquinhos, e aí a gente teve uma dificuldade, inclusive, de buscar esse apoio do governo estadual, porque para o governo estadual isso também não afeta tanto. Por quê? Porque se as cargas não forem removidas para Joinville, automaticamente elas são removidas para Navegantes ou para Florianópolis, ou seja, os impostos estaduais não tem qualquer tipo de prejuízo. O que tem de prejuízo são os impostos municipais. E aí eu pergunto para vocês, será que Navegantes teria essa estrutura rodoviária, tanto de saída de Navegantes quanto o BR-101, que já está colapsada, tá? Para trazer essas mercadorias para Joinville? Porque os nossos empresários, vamos lá,
a Nidec, né? A Schultz e tantas outras empresas que dependem dessa vinda de mercadoria, geralmente matérias-primas, eles vão ter que fazer, além da logística aeroportuária, eles têm que fazer também a logística rodoviária. E aí tem que buscar essas mercadorias em Florianópolis ou buscar essas mercadorias em Navegantes. E tudo é custo, né? Tudo é custo. Além do custo, o transtorno para nossa BR-101, que já está saturada. Então nós estamos falando de milhares de caminhões que estariam circulando na BR-101 por conta de uma situação como essa. E não existe nenhum tipo de benefício financeiro para as concessionárias lá em Guarulhos e Viracopos por conta disso, nenhum benefício para eles. Por quê? Porque aqui as empresas, eles iam deixar de operar no aeroporto de Joinville e iam operar no aeroporto de Navegantes, iam continuar pagando a mesma taxa que pagavam antes, né? Pra gente ter uma ideia de valor, eu sempre gosto de dar exemplos, né? Dependendo da mercadoria e dependendo do tempo de remoção que aquela mercadoria vai ter, porque isso é muito variável, mas nós estamos falando de uma taxa aí, de uma cobrança de remoção de mercadoria simples lá de Guarulhos para Joinville, que na taxa de zona primária é de R$500, estava passando para R$9.000. Então, assim, impossível, né? É impossível manter uma operação. O nosso Porto Seco, em 60 dias, perdeu 80% de faturamento. 80%. Porque as empresas começaram a direcionar. Nenhuma empresa vai absorver um custo como esse só para ajudar o aeroporto de Joinville. Não é assim que funciona. E aí nós precisamos, de fato, fazer essa mobilização. Essa audiência pública que nós tivemos, estava lá junto comigo o secretário de governo, o secretário Gilberto Leal, presidida pelo senador Esperidião Amin, com representantes do Ministério dos Portos e Aeroportos e representantes da ANAC. Nós saímos, Marquinhos César, muito otimistas de que a situação vai ser resolvida de forma definitiva. Porque por enquanto é por 60 dias. Por enquanto é por 60 dias, mas nós já tivemos uma sinalização dos órgãos federais de que haverá um enquadramento do aeroporto, do terminal de cargas do aeroporto de Joinville como zona primária. E é isso que nós precisamos. Para resolver de forma definitiva, nós precisamos enquadrar o terminal de cargas e provar, e já está aprovado nos autos, a argumentação ela é muito fundamentada em relação a isso, de que sim, o nosso terminal de cargas, ele é zona primária. E agora nós precisamos desse entendimento da Receita Federal, que já tem recurso em Brasília por parte da empresa que opera o terminal de cargas aqui de Joinville, para conseguir esse novo enquadramento do terminal de cargas como zona primária. Então nós estamos falando aí de um prejuízo milionário. O prefeito Adriano, inclusive, ontem gravou um vídeo explicando um pouco sobre isso. Então as pessoas que talvez não estão acompanhando muito ou não faz parte do dia a dia das pessoas, talvez não entendam o tamanho do impacto financeiro que é para a cidade de Joinville uma situação como essa. E nós estamos conseguindo reverter, já tivemos uma vitória parcial por 60 dias e nós estamos muito otimistas depois dessa audiência pública, até porque a ANAC e o Ministério, representantes que estavam lá, sinalizaram, eles foram muito claros na fala deles, que eles entendem que sim, Joinville não pode ficar com esse prejuízo e que o terminal de carga sim é um terminal internacional e que merece ter esse enquadramento. Então nós percebemos que o governo federal, pelo menos por parte desses dois órgãos, estão informalmente, e aí o senador Amin, inclusive, trouxe isso na audiência pública lá, ele conversou, também teve uma reunião com um representante, com um diretor executivo da Receita Federal do Brasil, e a Receita Federal do Brasil também está inclinada em relação a esse entendimento ao aeroporto aqui de Joinville. Há uma luz, né? Como diz aquela frase, uma luz lá no fim do túnel, né, presidente? Vamos aguardar também. Presidente Diego Machado, presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, falando um pouquinho sobre política, né, vereador? Política não para nunca, né? Independente de ser ano de eleição ou não. Como é que o senhor analisa todo esse cenário político, Joinville e o estado também, que João Rodrigues já lançou, né, sua pré-candidatura ao governo do estado, né, representando seu partido? Inclusive, Marquinhos,
A gente até falava em off, né, da nossa agenda. Ontem eu cheguei em Joinville às 6:30 da tarde, 18:30 desembarquei no aeroporto. Já fomos para a inauguração de uma obra lá na Atílio Domingos Esdrigotti, ali no Aventureiro. Qual quero mandar um abraço pessoal, comunidade em peso ontem lá. Uma obra que nós lutamos muito junto com o prefeito Adriano para viabilizar uma obra de quase 17 milhões ali para o bairro Aventureiro. Passeio público, lindo, lindo. Começamos lá, eu lembro até da data da primeira reunião, foi dia 13 de abril de 2021. Então nós chegamos em Joinville às 18:30, corremos para lá, chegamos às 17 horas e hoje, 12:30, eu estou indo inclusive para Chapecó, para o evento de lançamento da candidatura e da pré-candidatura do prefeito João Rodrigues ao governo do estado, e que amanhã vai ser no dia do aniversário dele, né? Que vai ser amanhã o aniversário dele. Eu entendo, tá, Marquinhos, que o prefeito Adriano tem feito todos os gestos, eu diria, no sentido de manter um bom relacionamento com o governo. Eu não vejo por parte do Adriano, do prefeito Adriano, do executivo municipal, nenhuma ação política partidária nesse momento, no sentido de uma aproximação política, num sentido de demonstrar um apoio claro e restrito à possível reeleição aí do governador, ou da candidatura de reeleição do governador Jorginho. Vejo no Adriano um pensamento muito focado nas necessidades da cidade de Joinville, nos pleitos de Joinville. Nós temos obras importantes que precisam sair do papel aqui em Joinville. A nossa duplicação da Dona Francisca, que foi anunciado o ano passado. Nós temos aí a obra lá da maior unidade de saúde de Joinville, que vai ser lá no Jardim Edilene, que tem recursos do governo do estado, a duplicação da autocar, enfim, uma série de obras que nós aqui em Joinville dependemos muito do governo do estado. E se Joinville não tiver um bom relacionamento com o governo do estado, e aí nós estamos falando de prefeito e governador, quem faz relação de município com o governo é o prefeito e o governador. Essa é a relação política. Então eu vejo sinalizações de forma institucional, onde o prefeito Adriano está estendendo o tapete vermelho para a cidade de Joinville ao governador, para que ele mostre o trabalho que ele vem desenvolvendo aqui, que traga mais recursos. Então, para mim, que estou no meio, para gente que vive isso, é muito claro que essa sinalização do prefeito Adriano ao governador Jorginho, ela é institucional, né? Abraçando o governo do estado de Joinville, município e governo, se abraçando de uma forma institucional em prol das pessoas. Agora, eu não sei exatamente o que o prefeito Adriano tem pensado em relação ao futuro político dele. Agora, que o prefeito Adriano hoje é a nossa maior liderança política aqui em Joinville, isso é indiscutível. Eu venho falando já nos bastidores, tenho defendido, eu acho que para governador é um pouco cedo uma candidatura do prefeito Adriano, até porque nós temos o governador Jorginho, que está fazendo um bom trabalho no governo do estado, nós temos o prefeito João Rodrigues numa ascendência, totalmente preparado para ser governador do estado também. Então nós temos dois na fila aí para o governo do estado, e o Adriano, no meu entendimento, viria como o terceiro nessa fila. Agora, para mim, o Adriano é, sem dúvida, o melhor quadro que nós temos para Senado aqui em Santa Catarina, e como um possível candidato. Se ele vai ser candidato ao Senado ou não, eu não sei. Eu estou colocando aqui a minha opinião política, a opinião política do vereador Diego Machado. O Adriano, nós precisamos do Adriano em Brasília. O Adriano tem uma articulação, uma inteligência, um poder de decisão e de resolução que eu vi poucas vezes na minha vida, né? Vi poucas vezes. Eu vejo que o Adriano, nós precisamos dele. Joinville precisa dele, a região norte de Santa Catarina de forma especial precisa do Adriano, precisa desses predicados todos que o Adriano tem, desse poder de resolução, essa inteligência, essa sensibilidade que o Adriano tem. Nós precisamos em Brasília. E nós que estamos indo em Brasília de vez em quando, nós percebemos, Marquinhos, César, como é importante nós termos um político influente em Brasília. Se você vai a Brasília e não tem portas abertas, se você não tem alguém abrindo portas, você tem muita dificuldade. Então vejo o Adriano, na minha opinião, como o melhor quadro do estado de Santa Catarina ao Senado neste momento. Presidente, ainda sobre o governo do estado, na avaliação do senhor, quais são as chances de João Rodrigues derrotar Jorginho Melo?
Olha, eu vejo uma disputa muito aberta, principalmente em relação à questão da direita, que é muito forte em Santa Catarina. A gente sabe que a direita, centro-direita, extrema-direita, esse bloco de eleitores, que é o número massacrante de eleitores em Santa Catarina, não é unanimidade, mas os números, as últimas eleições mostraram a força da direita. João Rodrigues é um candidato da direita já há muito tempo, amigo pessoal inclusive do presidente Bolsonaro, né? Amigo pessoal de toda a família, foi inclusive o então deputado federal, quem trouxe Jair Bolsonaro para começar a conhecer o estado de Santa Catarina, quando ninguém ainda acreditava no Bolsonaro como um possível candidato a presidente da República. O João fez esse trabalho. Então os dois são amigos pessoais. Então vem aí uma disputa, vejo nesse momento, se for consolidado, uma disputa entre João Rodrigues e Jorginho, como uma disputa muito acirrada, um cenário muito aberto em Santa Catarina, e aí campanha, eleição. E aí tudo pode acontecer. E vereador Diego Machado entra nessa disputa. Olha, nós estamos avaliando como um pré-candidato também. Sim, veja bem, nós estamos avaliando com muito carinho isso, né? Eu sempre penso que o foco é sempre o nosso mandato. Nós construímos um mandato consolidado, com muitas intermediações de obras. No nosso primeiro mandato nós conseguimos intermediar quase 50 milhões de reais em obras. O vereador não faz obra, mas ele intermedia, ele busca soluções, ele busca emenda, ele senta com o prefeito, ele briga por aquelas obras. E nós temos aí essa intermediação feita pelo nosso gabinete, que resultou em muitas obras aqui em Joinville, que é um dos focos do nosso mandato, que é viabilizar obras de infraestrutura, é uma das bandeiras que eu tenho trabalhado muito. Então a gente é muito focado no mandato. Se a população entender, e aí, César, na política você tem que sentir o momento, você tem que sentir o clima, e isso vem da onde? Das pessoas. Se eu sentir das pessoas que elas querem o nosso nome na disputa, né? E se a gente tiver também viabilidade para isso, nós vamos colocar o nosso nome à disposição. Agora, se a gente sentir que não é o momento, eu não tenho vaidade política nenhuma em relação a isso. Para mim, não colocar o meu nome à disposição o ano que vem para uma possível candidatura aí a deputado estadual, por exemplo, que é o que o partido tem nos preparado e tem nos pedido com frequência, e se a gente entender que o cenário não está positivo para isso, eu não tenho vaidade política nenhuma para dizer não é o momento, deixa eu continuar meu mandato, deixa eu continuar meu trabalho aqui. Mas sim, hoje é um cenário possível. Vereador Diego Machado, presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, tem muitos assuntos para a gente falar, a gente ficaria a manhã inteira aqui, né, vereador? As pautas são muitas, a política também sempre em movimento. Muito obrigado, vereador. Grande final de semana, a gente volta a atualizar esses temas do aeroporto, da política da nossa cidade aí, e volte quando puder e quiser a PAN Joinville. Eu que agradeço, obrigado Marquinhos, né? Obrigado César, toda a equipe. Eu sou um fã do jornalismo da Jovem Pan, já falei isso para vocês. Geralmente esse horário do Jornal da Manhã eu estou em deslocamento para agendas e eu estou ouvindo aqui a Jovem Pan, né? É o jornal que eu ouço praticamente todos os dias aqui, então parabéns pela qualidade do jornalismo que a Jovem Pan coloca. Eu sou um fã inclusive de outros programas da Jovem Pan, como o Pingo nos Is, né? Quando a gente tá em deslocamento final da tarde, a gente tá ouvindo também, adora o programa, né? Então essa imparcialidade e as informações da forma como a Jovem Pan traz, realmente é o que engrandece o nosso jornalismo. Parabéns a vocês. Obrigado, presidente.